Fala galera, tudo bem? Eu gostaria de falar hoje sobre método de investimento, né? Um método de grandes investidores, né? Os value investors. E antes da gente dar sequência, eu queria deixar um aviso, como em todos os vídeos, que as opiniões aqui contidas não necessariamente representam a verdade. Esse material é meramente informativo, um compilado de informações reunidas, ok? E somente reflete os meus próprios pontos de vista. Não é recomendação de compra e nem de venda, e foram obtidos de fontes com base em conteúdos que venho estudando nos últimos anos, né? Então vamos lá. Bom, o que a gente vai ver nesse vídeo de hoje? Primeiramente eu vou te dar as boas-vindas, né? Vou falar um pouco sobre o valor do dinheiro no tempo. Falar também sobre liberdade financeira e como que a gente chega lá, o mindset de um investidor bem-sucedido, as fases da vida e os aportes, ok? Bom, como eu falei no começo do vídeo, a gente vai falar sobre Value Investing, que é uma filosofia ou estratégia de investimento no longo prazo, que visa encontrar boas ações que sejam valiosas, mas estão sendo negociadas abaixo do seu valor intrínseco, ok? Então, esse método ele é utilizado por grandes investidores do mercado, tais como Benjamin Graham e Warren Buffett, tão conhecido. Ele possibilita a você atingir a liberdade financeira, porque ele foca no crescimento do teu patrimônio. E o que eu quero é que tu construa um plano de longo prazo adaptado ao seu perfil. Porque com certeza a sua vida é diferente da minha, então nós não podemos usar o mesmo plano, entendeu? Bom, o importante aqui, que você não ficará rico da noite para o dia. Essas promessas de dinheiro fácil não existem, então você não ficará rico da noite para o dia, pode esquecer disso. É o foco em construir um portfólio composto por ativos geradores de renda. Mais para frente a gente vai falar sobre isso. Algumas ações de valor e algumas ações internacionais para dar uma diversificada entre geografias, ok? O que você tem que fazer? Comprar empresas com margens altas, recorrência de ganhos e balanços sólidos, né? Aqui eu trouxe um exemplo do que acontece com o preço da ação Equatorial, né? Estava com um balanço sólido, né? Estava com algumas margens ok, e o que aconteceu? A ação quase triplicou de preço em questão de 5 anos, né? Como eu falei, isso não é promessa de dinheiro fácil, de dinheiro da noite para o dia. Demorou 5 anos para acontecer isso aí, então não é algo fácil, mas é simples de executar. Bom, agora eu vou falar um pouco sobre o valor do dinheiro no tempo, né? E começar fazendo uma pergunta. O que você prefere, ganhar 10 mil hoje ou daqui a um ano receber 11 mil? Bom, depende. Se a inflação for de 10%, 11 mil, tá tudo bem. Mas e se a inflação for mais alta? Significa que você está perdendo dinheiro no tempo. Então depende muito dessa resposta, ok? E do que depende isso aí, né? Se esses 11 mil no futuro é um bom investimento ou não. Depende do custo-oportunidade. Quanto você poderia receber em outro investimento? Se eu pudesse aplicar hoje 10 mil e receber daqui a um ano 12 mil, esse é o custo-oportunidade para eu emprestar esse meu dinheiro. Mas e agora se eu emprestar esses 10 mil e receber 10.500? Esse é o custo-oportunidade. A primeira opção com certeza é a mais válida. Outro caso que envolve aqui é o risco. Qual a chance de não receber o prêmio acordado? Se eu emprestar o meu dinheiro de 10 mil e receber 12, mas o risco é um risco 3, por exemplo, e onde eu empresto o meu dinheiro a um risco 0 e eu receba 10.500, aonde vale mais a pena investir? Mais uma vez depende de muitos fatores. E outro fator aqui é a inflação. O que é a inflação? É a perda de valor da moeda no tempo.
ok? Então as mesmas coisas que hoje você compra com R$100, daqui a um ano, esses R$100 não compram mais a mesma cesta de produtos, entendeu? Então por isso que é importante que nunca invista em lugares que rendam menos do que a inflação, porque você estará rasgando seu dinheiro, que você estará perdendo dinheiro no tempo, entendeu? Como ganhar mais dinheiro que a inflação? É através dos juros, que é a remuneração desse nosso empréstimo, que deve cobrir o custo do dinheiro no tempo, entendeu? Aqui eu trouxe um exemplo, né? Pedro investe no seu banco R$40.000. Em troca, o banco lhe deu R$44.000 depois de um ano. Quanto Pedro recebeu de juros? Bom, para a gente saber essa taxa, a gente faz uma conta básica aqui, que é pegar os 40 mil que ele investiu, ver o que ele teve depois, que era 44. Então ele recebeu 4 mil de juros. Eu divido esses 4 mil pelo valor inicial, vai dar um 0,1, transformando em porcentagem dá 10%. Isso é um bom investimento? Mas mais uma vez depende. Porque e se a inflação nesse período foi de 11%? Significa que ele está perdendo dinheiro no tempo, entendeu? Então os mesmos produtos que antes ele comprava com 40 mil, se ele agora tem 44 e investiu a 10 em uma inflação de 11, significa que ele perdeu dinheiro e ele já não tem mais o mesmo poder de compra. E aqui a gente tem duas modalidades, né? Os juros simples, que é uma taxa fixa calculada sobre o montante inicial, né? Essa é a fórmula, montante que é igual a capital inicial, vezes a taxa de juros, vezes o tempo. Ele é sempre calculado sobre o montante inicial, né? O capital inicial. Então, ele vai te render menos. E aqui, até coloquei a 8ª maravilha do mundo, que é os juros compostos, que é uma taxa calculada sobre o montante elevado ao tempo. A taxa atua sobre os períodos anteriores também. Então, tá aqui a fórmula, né? O montante é igual ao capital inicial, entre parênteses 1, mais a taxa de juros elevado ao tempo. Esse elevado ao tempo é que faz toda a diferença. Como eu trouxe uma imagem aqui ao lado, essa linha azul aqui corresponde aos juros simples. E aqui a verde os juros compostos. Pode ver que no começo, aqui até quase 6, 7 anos, eles andam muito parelhos. Mas depois, olha a diferença que abre de um para o outro. Isso é os juros compostos, né? E esse elevado, por isso que esse elevado ao tempo faz toda a diferença. Então, quanto mais antes você começar a investir, melhor vai ser pro teu desempenho. Bom, agora eu vou falar um pouco sobre a liberdade financeira, que é uma coisa que todos os investidores almejam em algum momento da sua vida, né? Bom, e o que é? Quando os rendimentos de suas aplicações superarem seus custos mensais, você atingiu esse patamar. Ou seja, eu não vou mais precisar trabalhar por obrigação, porque agora eu tenho os rendimentos dos meus investimentos, então eu posso escolher onde eu trabalho. Eu escolho como usar meu tempo, porque eu já não preciso mais trocar o meu tempo por dinheiro. Eu vou fazer o que eu realmente gosto, se é trabalhar onde eu trabalho, ou se é desenvolver outra tarefa. Eu tenho mais segurança e estabilidade, que isso é muito preocupante. Quando você trabalha com a corda no pescoço, é muito difícil você ter criatividade, ter vontade mesmo para trabalhar. Então esse fator aqui é um fator muito bom, muito importante na liberdade financeira. Para obter essa liberdade, tem que ter uma renda passiva, né? Que é o dinheiro trabalhando para você sem fazer esforço algum. Então você vai estar lá dormindo e o seu dinheiro vai estar rendendo para você, entendeu? E como que essa renda pode ser obtida, né? Essa renda passiva? Ela tem algumas formas. Bom, uma delas é ações de dividendos, a outra é através de dividendos de fundos imobiliários, que paga todos os meses, então essa é uma boa modalidade de renda passiva.
o aluguel de imóveis que você possa vir ter, ou cupons semestrais do Tesouro Direto, né? Que existe a modalidade lá de juros semestrais no Tesouro, que você recebe um valor todo semestre. Para obter a liberdade financeira não é fácil, porque precisa ter muita constância e disciplina. Todos os meses está lá investindo constantemente, então não é algo simples e fácil. Você tem que reinvestir todos os dividendos no começo, porque isso vai fazer com que tu potencialize esse teu começo de jornada de investindo, porque o começo sempre é mais difícil. Você não consegue ver os dividendos renderem tanto, mas como tu vai adicionando o capital mais os dividendos, isso a tendência é crescer bastante. E comprar ativos citados, esses aqui, para aumentar o teu fluxo de caixa, que aumentando o fluxo de caixa terá mais dinheiro para investir. E como eu falei, o fator exponencial é o tempo, então quanto mais antes eu começar a investir, vai ser melhor. Aqui eu tenho um exemplo da ação de Taesa, né? Essa linha constante aqui é o CDI acumulado no período, né? Que eu peguei essas informações de 10 anos, de 2007 a 2017. A linha vermelha significa eu investindo em Taesa sem reinvestir os dividendos. Então pode ver que ela ficou muito perto do CDI acumulado aqui em 2017. E agora essa linha azul ela representa eu reinvestindo os dividendos em Taesa. Olha a diferença, o gap que abriu aqui é muito gigante. Então por isso que é muito importante reinvestir os dividendos. Para fazer crescer o patrimônio, você deve investir em empresas de valor que estão precificadas num valor muito alto e o seu valor está escondido, né? Significa que elas vão ter muito valor no tempo. Ativos internacionais, você pode comprar ativos nos Estados Unidos, na China, na União Europeia. É importante evitar a concentração, porque ainda mais se você não tem muito conteúdo e conhecimento sobre o mercado, evitar a concentração é uma maneira de mitigar algum risco. E investir em conhecimento, que quanto mais conhecimento, mais dinheiro você vai fazer com o tempo, né? Então, investindo em conhecimento, você vai conseguir reduzir riscos, conseguir potencializar a sua carteira. Então, é muito importante investir em conhecimento. Para minimizar os riscos aqui, né? Diversificar entre setores. Se eu invisto em setor bancário, eu devo investir em setor agrícola, setor financeiro, que é o bancário, claro, em setor da saúde também, em classes de ativos, renda fixa, renda variável, em geografias, como eu falei, que eu posso investir em Estados Unidos, Europa, Ásia, em diferentes geografias para me expor a diferentes mercados. Importante é evitar ter mais do que 20% do meu capital total em um único ativo, porque é uma exposição muito grande. Então 20% é um limite aceitável. Evitar 30% em um único setor. Por exemplo, eu tenho 30% no setor de saúde. Não posso ter mais do que isso, porque isso aqui já é um número bem elevado também. E o importante, mais uma coisa importante, é não encarar como apenas um ticker a ação que está vendo lá no painel na Bolsa de Valores, mas sim como ser sócio de um negócio, onde muitas pessoas estão trabalhando e inclusive estão trabalhando para você, porque agora você é sócio dessa empresa. Então aqui ó, deixei em letra bem grande, quanto mais ativos você tiver, mais próximo estará da sua liberdade financeira, ok? Agora falar um pouco sobre o mindset de um investidor, né? O que é investir em ações? Investir em ações é se tornar sócio de grandes empresas, que pode ser muito bem empresas que eu uso ou então até empresas que eu gosto. Se eu gosto de assistir Netflix, por que eu não posso ir lá e investir nessa empresa? Ok?
A ação é uma pequena fração dessa companhia, ou seja, eu posso desprender de muito pouco dinheiro e me tornar sócio dessa empresa. E você não deve usar a bolsa de valores para especular. O que é especular? Eu acho que o preço vai subir. Eu acho que o preço vai cair. Isso aqui você não pode fazer. Porque no curto prazo existem muitas volatilidades e é imprevisível se irá subir ou cair. Ainda mais se você não tem conhecimento como um trader, um analista profissional, então é melhor cair fora. No longo prazo, o preço é movido pelos fundamentos. Então, se a empresa é bem gerida, está criando um fluxo de caixa, tem margens boas, tem um potencial competitivo, é isso que vai mover ela no longo prazo. Não são as volatilidades no pequeno prazo, alguma notícia que saiu. Isso não vai mover a empresa em 10, 15 anos, mas os fundamentos vão. O segredo dos investimentos está na constância. É você pegar todos os meses e investir disciplinadamente e constante, né? Falar também sobre crises, né? As crises, elas sempre existiram no mundo capitalista, porque o que move esse nosso mundo hoje em dia é a oferta e a demanda. Então, quando as duas entram em choque, ou tem pouca oferta para muita demanda, ou tem pouca demanda para muita oferta, é isso que acaba gerando uma crise em preços e tudo mais. Ou então até, além disso, existem crises sanitárias, como essa de 2020 que nós passamos, e elas acontecem a cada 5 anos ou décadas, né? Existem crises mais pontuais, por exemplo, crise no Brasil, e também existem as globais. Geralmente, em décadas, acontecem sempre uma crise global. Em 2008 foi a do subprime e agora em 2020 foi a sanitária de Covid, né? Nesse momento o mercado é tomado por pânico, né? Tá todo mundo vendendo, todo mundo assustado, não sabe para onde que vai o preço e tudo mais. E é isso que faz o preço cair, porque tá todo mundo vendendo, tem um alto volume de vendas e isso faz com que o preço desça muito. Então é hora de acumular, porque você é um investidor de longo prazo e sabe que alguma crise, algum evento momentâneo não vai fazer com que a sua empresa suma, né? Então é hora de você acumular cada vez mais, porque vai comprar ativos descontados, entendeu? As quedas, elas não mudam o valor intrínseco da empresa. Como eu falei, o que quebra uma empresa de verdade são dívidas, não são oscilações no gráfico da bolsa. E como eu já tinha falado, invista em empresas que têm balanços sólidos, margens altas e recorrência nos ganhos. Esses 3 fatores aqui já vão te fazer você sair na frente de muitas pessoas. Aqui nessa imagem eu trouxe um ciclo de mercado para mostrar como ele funciona basicamente. E esse ciclo pode representar 5 anos, pode representar 1 ano, pode representar qualquer coisa, né? Porque sempre existe esse ciclo. Eu começo no otimismo, aí eu vou começar a ficar numa excitação por causa desse assunto, e aí começa a ficar muito emocional. Você acha que esse investimento é excelente, mas na verdade você não estudou nada sobre e não entende nada. E aqui na euforia é onde todo mundo está falando desse ativo porque está subindo e tá hypado e tudo mais. E aqui tem uma grande euforia, né? E depois dessa euforia vem uma correção, né? Começa a ficar ansiedade, tem um revés temporário, tá corrigindo o preço, né? Porque uma queda ela sobe muito e nunca cai muito. Sempre cai um pouco, corrige, cai mais um pouco, corrige. Nunca é linear, entendeu? Então o ciclo começa a negação e aí começa o medo. E é aqui que vem o pânico, onde todo mundo está vendendo, que se instaura a crise, né? E aqui muitas pessoas na euforia compram um ativo e quando chega aqui no vale mais baixo, elas vendem. E aí acham, talvez o mercado não seja para mim. E aí acaba caindo fora e nunca mais entra na bolsa. Porque comprou um ativo aqui, no exemplo, a R$100 e aqui caiu 50%, acaba vendendo o ativo a R$50. Então perdeu muito dinheiro que nunca mais volta à bolsa.
aí tem uma grande depressão, tem a esperança de que vai subir de novo, tem um alívio e começa o otimismo tudo de novo. E assim reinicia o ciclo do mercado. Então é importante, claro, sempre estar comprando ativos, mas o mais importante é nessa grande queda aqui, você acumular o máximo de ativos, porque você vai comprar muito descontado. E agora falar um pouco sobre a fase da vida e os aportes. Primeiro passo é saber com clareza os teus objetivos, né? Com dinheiro, com o que você pretende fazer com esse dinheiro, se é para fazer uma viagem, conquistar a tua aposentadoria. Então é muito importante saber disso. E também saber em qual fase que tu se encontra da vida, né? Porque em diferentes fases da vida você vai fazer diferentes aportes. Eu trouxe 2 exemplos aqui, um do João e um da Maria. Vamos começar pelo João. O João ele tem 20 anos. Ele tem um salário de R$ 1.500 no estágio, né? E ele consegue fazer aportes de 1.000, porque ele mora com os pais, então ele não tem muitas contas a pagar e ele acaba gastando R$ 500 com alimentações pontuais, com passeios que ele faz no final de semana com os amigos dele. Então ele consegue R$ 1.000 de aportes. Ele pode e deve se manter mais arrojado, porque ele está no começo da vida, tem mais energia e qualquer revés que possa ter, ele consegue recuperar. Então não tem problema ele se manter mais arrojado, investindo em lugares que dê mais risco para ele. E agora no exemplo 2 eu trouxe a Maria. 60 anos aposentada e ela tem um salário de R$ 3.000 da aposentadoria dela. Ela teve uma profissão aqui hipotética onde ela conseguiu trabalhar muito e conseguiu uma aposentadoria de R$ 3.000. Os seus gastos familiares são de 5.000. Os 3.000 já não cobrem esse gasto que ela tem. Então, com muita diligência, ela conseguiu um patrimônio de R$ 500.000 investidos, né? Onde ela tem uma renda de 2.500. Os 3.000 mais os 2.500 cobrem esse gasto dela e ainda sobram R$ 500 todos os meses para ela investir e cada vez fazer com que esse dinheiro cresça mais, entendeu? Aqui a Maria ela já não tem mais tanta energia, já não tem mais tanta disposição para trabalhar, aptidões também, então ela tem que investir num lugar mais seguro, onde esses R$ 500.000 ela não vai ter perdas bruscas nesse ganho que ela tem. Então ela tem que ir dosando onde ela investe, conhecendo bem onde ela investe, porque se ela perder esse valor aqui, vai fazer muita diferença nesses rendimentos que ela vai ter e ela não vai conseguir cobrir esses gastos. Então ela tem que ser um pouco mais segura nos investimentos do que o João, que está começando a vida dele. Bom, essa foi essa breve aula que eu quis passar e muito obrigado por você ter me acompanhado. Valeu!